Bom dia, queridos. 6 horas em ponto e nós estamos aqui mais uma vez para a glória de Deus. Mais uma vez, né? Temos a oportunidade de vida. Mais uma vez estamos aqui para adorar e glorificar o nome do Senhor. Mais um dia quente. Como tá calor, né, gente? Tá muito quente. Mas que bom, né? Em tudo dai graças. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então a gente, né, liga o ventilador, liga o ar, se abana, mas glorificamos a Deus porque não podemos murmurar, né? Porque tudo vem de Deus. E Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe de tudo. Ele é poderoso, Ele é acima de tudo, Ele é acima de todos. Ele controla todas as coisas, né? A natureza está em suas mãos. Então o calor, o frio, tudo vem dele. Todas as estações vêm da parte do Senhor e nós glorificamos ao Senhor por isso. Eu quero desejar um dia excelente, né? Feriado, 15 de novembro, feriado da República, no qual, né, o Brasil deixou de ser monarquia e virou república, e nós glorificamos ao Senhor, né, por esse feriado no meio da semana, exatamente no dia do programa Pai Nosso. Então que privilégio, né, ter um feriado, a gente acordar cedo para adorar e glorificar o nome do Senhor. Bom dia, Miriam Rodrigues, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos ao vivo aqui no Facebook e também pelo Instagram, Cleide Dias. E eu quero, né, desafiar você a chamar aí, convidar uma amiga, mandar, já começou o programa Pai Nosso, entra aí, vem orar com a gente, vem adorar o Senhor junto com a gente, porque eu tenho certeza que ainda hoje Deus fará maravilhas no meio do seu povo, porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel, a sua generosidade, né, é inigualável. O Senhor cuida de nós. Gente, que quando a gente coloca isso dentro do nosso coração, né? Quando a gente tem essa certeza que Deus cuida de nós. E o mais interessante, né, nessa dinâmica de saber que Deus cuida de nós, a gente pode andar tranquilos, mesmo em meio à dificuldade, né? Mesmo em meio a situações difíceis. A gente pode olhar para o céu, agradecer a Deus e saber que Ele verdadeiramente cuida de nós. Nós não estamos esquecidos, né? Há um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que cuida de nós. Que alegria, né? E eu quero iniciar esse programa, Pai Nosso, hoje, no dia 15 de novembro, feriado, com o texto que diz... que está lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 13. E eu quero falar isso para você nessa manhã, logo ao iniciar esse programa, né? Falando sobre esse capítulo tão maravilhoso que vem da parte de Deus, que é em Provérbios, capítulo 15, versículo 13, que diz assim: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Vamos ler novamente? Olha, eu quero que você grave isso, né, no seu coração. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. E nessa manhã eu quero profetizar sobre a sua vida a alegria do Senhor, de tal forma, né, que o seu coração venha se alegrar e o seu rosto venha expressar a alegria do Senhor na sua vida. Alegre-se em saber que há um Deus que cuida de você. Alegre-se em saber que Deus te ama. Alegre-se em saber que o Todo-Poderoso é o seu amigo, que está do seu lado, que prometeu que não te deixaria, que não te abandonaria, que estaria contigo todos os dias. Alegre-se em saber que você pode todas as coisas
em Cristo que te fortalece. Alegre-se em saber que você tem no Senhor o seu refúgio, a sua fortaleza. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Então nós podemos nos alegrar, né? Regozijar no Senhor, porque nós temos um Deus que cuida de nós. Então o coração alegre, ele aformoseia, né, o rosto. Ele traz, né, alegria, ele traz um rosto leve, um rosto que traz paz, né, que quer ficar perto. As pessoas querem ficar perto dessa pessoa que tem essa alegria no coração, né? Então, o coração alegre aformoseia o rosto. E o nosso coração está alegre porque nós temos Jesus. Então, o nosso semblante, o nosso rosto fica diferente. É engraçado, né? Bom dia, Elizabeth Cursino. Bom dia, Lucileia Vale. A paz do Senhor. Um beijo no seu coração. Bom dia, mamãe querida. A paz do Senhor Jesus. É interessante, né? Que nesses últimos... Eu já contei essa experiência na live que nós fizemos das ungidas. E eu falava algo muito interessante, eu quero repetir. Eu tomei uma postura, né? De um ano para cá eu tomei uma postura, eu comecei a cuidar mais de mim, né? Então comecei a ir na academia, eu procurei médico, eu tô sendo acompanhada, verifiquei meus exames, eu sempre fiz exames anualmente, mas aquela coisa, né? Você faz, leva pro médico, o médico fala que você tem que fazer determinadas coisas e a gente simplesmente vai, passa. Mas aí eu coloquei no meu coração né, eu cheguei na minha médica, já trato com ela há um tempo, e eu falei, ai doutora, não estou satisfeita comigo, eu preciso de algo diferente. E ela, não, tudo bem, eu vou te ajudar. E ali ela deu algumas orientações. E as orientações que ela passou, né, só ia fazer efeito se eu tomasse uma postura de mudança. Então é isso que a gente precisa, tomar uma postura de mudança. E aí eu mudei, né? Eu emagreci, eu continuo fazendo academia, né? Eu coloquei o mega ré. Então, assim, foi umas mudanças. E as pessoas começaram a me perguntar: o que está acontecendo com você? Não é possível, você está namorando, você está amando, você está apaixonado. E aí pessoas começaram a dar, né, justificativas para minha mudança. Mas eu posso dizer para vocês, né? Além de tantas coisas lindas que Deus tem feito na minha vida, a maior delas é a alegria do Senhor. Os problemas estão aí, né? As dores estão aí, os desafios são diários, mas a alegria que o Senhor colocou no meu coração, esse pulsar de vida, né? Esse pulsar de vida que bombeia, que vai irrigando a minha vida, né? O meu ser todos os dias, aformoseia meu rosto. Glória a Deus por isso. Então, eu quero dividir com você, né? E fala aqui ainda em Provérbios, mas pela dor do coração o espírito se abate. Então, mesmo que você passe por situações difíceis, coloque o Senhor como sua maior motivação de alegria e você vai ver a diferença que vai fazer no seu rosto. Bom dia, Lisa, maravilhosa, minha prima lá de Portugal. Um beijo no seu coração, um beijo para essas 3 meninas maravilhosas, lindas. Que Deus abençoe, tá bom? Richard também, pastor Richard. Deus abençoe todos vocês. Gente, está chegando aí, né? O dia 5 de dezembro. Dia 5 de dezembro vai acontecer o nosso encontro de superações. Gente, eu vou ter tanto... Olha, mas eu tô tão assim ansiosa para esse dia, porque vai ser um mimo tão lindo que vai acontecer para você, né, pra gente, porque a gente merece da parte de Deus o melhor. Então, dia 5 de dezembro, eu espero por você, né? A gente tem pouquíssimas vagas, não sei nem se ainda tem vagas, porque, como eu disse lá, né, no Espaço Eventos Coco Bambu, vai ser um lugar reservado, né? Eles vão estar reservando uma parte pra gente e tem limite de pessoas, então não sei nem se ainda tem vaga, porém, se você quiser, né, se interessar ainda aí, procure saber, entre em contato com a gente pelo WhatsApp, entre em contato pelas nossas redes sociais, mas se você puder estar, gente, não hesite de estar lá, não furte essa maravilha para a sua vida, porque eu tenho certeza que você sairá completamente diferente, porque Deus
tem marcado, né, todos os nossos encontros, e eu sei que esse encontro também não vai ser diferente. É encontro de superações, testemunhos, palavra linda da pastora Dani, da psicóloga Dani Belaguarda. Vai ter Paulinha cantando voz e violão, vão ter várias surpresas. Vai ser um momento diferente, diferentíssimo, que vai marcar a sua vida. Então, às vezes a gente fica, né? Não vou, tá caro. Eu não quero. É para você, né? Não tá caro. A gente está exatamente cobrando o valor das despesas que serão oferecidas lá. E a gente está até entrando com alguns recursos para fazer ainda o melhor para você, tá? Então, se você puder estar, entre em contato, procure saber se ainda tem vaga, mas não falte ao encontro de superações, porque vai ser bom demais, vai ser lindo demais, e eu tenho certeza que você nunca mais será a mesma, porque Deus já reservou esse tempo para você. E sabe o que é o mais legal? A gente tem visto, né, mulheres aí procurando, e aí, pode pagar no cartão, pode parcelar, mas eu não quero perder isso. E a gente está fazendo assim, de todas as formas, não estamos medindo esforços para que você possa estar presente no encontro de superações e verdadeiramente desfrutar, né, das maravilhas, do mimo de Deus vai fazer na sua vida. 5 de dezembro eu espero por você. Não deixe de ir. Se você puder ir, faça contato, veja se tem vaga e não deixe de ir. Um beijo, Sueli Alves, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, tá bom, querida? E aí, gente, né? A gente vai ser o último encontro do ano. Ano que vem nós temos várias agendas, várias programações. Em setembro do ano que vem nós teremos o nosso acampamento. O acampamento voltou, glória a Deus, amém. E as pessoas já estão procurando. A gente parcelou aí em 10 parcelas, né? 10 parcelas. Quem não conseguiu começar a pagar agora em novembro, tem várias formas de pagamento. O importante é você participar. Já temos um número significante para o acampamento. Lembrando que as vagas são limitadas. Nós só vamos levar 250 mulheres. E a gente já tem aí mais ou menos mais 100 mulheres inscritas. Então corre, porque estamos ainda em novembro, gente. Novembro, e o acampamento vai acontecer em setembro. E as vagas já estão assim, correndo. Então corra, procura saber, escolha a sua forma de pagamento. Mas não deixe de estar no nosso acampamento 2024 das Ungidas, que o tema será A Primavera Chegou. Então, chegou para você, tá? Setembro de 2024, eu espero por você no acampamento Ungidas. Sem mais delongas, eu gostaria de dividir com você uma palavra que o Senhor falou muito ao meu coração. Eu sempre falo, né? Bom dia, Milianelis. Um beijo no seu coração, querida. Tudo bem? Bom dia, Vasti, a paz do Senhor. Vasti é uma querida, né? Esteve com a gente domingo passado, foi bom demais, almoçamos juntas. E é sempre bom estar com você, tá? Vasti. Domingo passado não, gente, domingo retrasado, o tempo tá voando, né? A gente não tá dando conta do tempo. Mas eu queria dividir com vocês a palavra de Deus que está em Mateus capítulo 14, quando fala, né, que Jesus anda sobre o mar. Nós já estamos em novembro, 15 de novembro, o ano já foi, né? Bom dia, o pessoal que tá lá no Instagram. Um beijo no coração de vocês, que bom que vocês estão aqui, Deus abençoe, tá? Cada coração. E esse texto fala muito no meu coração. Eu sempre repito, eu sempre falo isso, né? Que Pedro é o meu discípulo do coração. Eu amo Pedro, eu amo estudar a história de Pedro. Pedro sempre surpreende. Pedro, ele é de uma ousadia, de uma intensidade, né? Que é algo assim inigualável. Eu me identifico muito com Pedro, porque eu tenho essa intensidade, né? Eu tenho esse jeito assim de vai, encara. Quando a gente estava planejando em alguma coisa ainda para fechar esse ano, a gente não queria fechar o ano simplesmente de qualquer forma. E quando eu pensei no encontro de superações, gente, eu fui assim, no meu limite, sabe? Eu falei assim, eu quero o melhor. Eu poderia fazer muita coisa, mas eu quero oferecer, sabe, aquela coisa assim de qualidade, algo que a gente não está acostumado a fazer.
E aí eu ousei, né? Foi uma ousadia. E Deus, graças a Deus, graças ao meu bom Deus, o Senhor está respondendo de forma favorável, né? As coisas estão acontecendo, as mulheres estão impulsionadas, estão felizes em participar. Mas eu me identifico muito com Pedro, né? Pedro é um discípulo realmente que fala muito ao meu coração e eu amo estudar a história de Pedro. E nesse episódio que a Bíblia relata, né, em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, conta que Jesus, né, já estava ali, né, falando para a multidão. Jesus tinha feito a multiplicação dos pães e dos peixes anteriormente. E Jesus dá uma ordem aos seus discípulos e fala para eles entrarem no barco para passar para o outro lado, né? Eles iam para outra banda. E despediu a multidão e assim foi. Jesus mandou os discípulos entrarem no barco, porém Jesus não entrou no barco. Ele mandou os discípulos entrarem no barco, seguir, né, o caminho, ir para outra parte. Mas Jesus, a Bíblia fala que ele foi para o monte orar. Que alegria saber, né, que Deus se importa conosco. E quando eu estava estudando esse texto, veio na minha mente, né, assim, por que Jesus manda os discípulos entrarem no mar, mas ele foi para o monte orar? E eu fiquei imaginando, né, assim, Jesus deve ter ido ao monte orar, pedir, né, ao Senhor Deus Todo-Poderoso que desse uma experiência significativa para os discípulos. Qual foi a motivação que Jesus manda os discípulos irem adiante, não entra no barco com eles, porém vai no monte orar? E aí Jesus vai para o monte orar, ali ele fica até a quarta vigília, né, pela madrugada já. A Bíblia fala que o barco já tinha se afastado muito, já estava assim no meio do mar. Então Jesus agora precisa encontrar com os seus discípulos. Jesus podia encontrar com os seus discípulos já em terra. Jesus poderia encontrar com os seus discípulos da outra banda. Ele tinha, né, poder e autoridade para poder ser transportado para outro lugar. Mas Jesus vai permitir uma experiência, que esses discípulos passem por uma experiência. E aí, na quarta vigília da noite, de madrugada, alta madrugada, a Bíblia fala que os ventos eram contrários. O vento era muito forte. O barco, né, já estava no meio do mar e açoitados pelas ondas, ou seja, as ondas deviam estar muito fortes, as ondas deviam estar trazendo um desconforto para esses discípulos dentro do barco, mas eles estavam sozinhos, Jesus não estava lá. Eu acredito que devia estar tendo dentro do coração deles, né, um temor, uma desconfiança. Como Jesus coloca a gente nesse barco, não entra no barco, agora a gente está passando por essa dificuldade, essa situação, esse vento contrário, o nosso barco está sendo açoitado, né? Ou seja, está apanhando das ondas e a gente está sozinho. E aí, de repente, né, na quarta vigília, vem Jesus andando sobre as águas. Jesus vai andando por cima do mar. Lembra que a onda estava forte? Que o vento era contrário? Porém, Jesus estava andando sobre o mar. E a Bíblia relata, gente, que quando os discípulos viram aquela situação, eles não identificaram que era Jesus. Pensa, noite, escuro, vento contrário, o barco sendo atacado pelas ondas. De repente eles veem um vulto. E a Bíblia fala que eles ficaram apavorados. Eles ficaram aterrorizados e começaram a gritar. Começaram a gritar desesperados. Sabe o que eles falaram? É um fantasma. Eles não reconheceram Jesus. Eles acharam que era um fantasma. Eu fico imaginando a cena. Imaginem a cena comigo. Aqueles homens, que eram homens, no barco, no escuro, no vento contrário, né? A vida ali sendo colocada em risco e de repente vem um vulto sobre o mar. Eles jamais imaginariam que era Jesus andando sobre as ondas, andando sobre aquelas ondas revoltas e aquelas ondas agitadas.
E Jesus fala para eles, né, uma frase muito significativa. Ó, tem de bom ânimo, calma, não se apavorem, não temas, sou eu, calma aí. E nessa manhã eu quero dizer para você, né, às vezes você tá no barco, você, né, Jesus parece que não tá ali. Quando você olha alguma situação de desespero, de terror, eu quero dizer para você que Jesus fala para você nessa manhã, essa situação, esse momento que você está vivendo, não é fantasma, é Jesus andando sobre as ondas, à sua direção, porque Ele quer que você experimente, Ele quer que você vivencie uma experiência de milagre, para você saber quem é esse Deus que você serve. Talvez você ainda não sirva a esse Deus, talvez você ainda não conheça Jesus, talvez você ainda não tenha experiência com Jesus, mas eu quero dizer para você que Jesus está andando sobre o mar, na sua direção, e está falando para você, calma aí, não temas, tem bom ânimo, ó, fica feliz, acalma o seu coração, aquieta a sua alma, sou eu. E aí Pedro, nosso amigo Pedro, né? Pedro com a sua intensidade, Pedro com a sua impulsividade, Pedro fala assim, ó, se for o Senhor mesmo, ele tinha dúvida, ele não sabia se era Jesus, porque ele pergunta, se for o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo sobre o mar. Gente, que isso? Ele não sabia que era Jesus, e ele faz um desafio, se for o Senhor mesmo, então manda eu ir ter contigo por cima das águas. Ele podia falar assim, me faz voar até você, né? Me faz, vem aqui, aparece então, de repente aqui no barco. Mas ele é ousado, ele é intenso, ele não tem limites. E ele fala assim, se for o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo sobre as águas. Ele queria passar essa experiência, ele queria também andar sobre as águas. E Jesus dá uma ordem para ele, vem, pode vir, vem Pedro. E aí eu quero que você grave, gente, eu tô correndo aqui que a hora, né, tá voando. Eu tenho tanta coisa para falar, porque esse texto assim, ai, Deus falou muito comigo nessa madrugada. E aí Pedro fala assim, Jesus fala assim, vem Pedro, pode vir, vem. E aí, gente, entra um dos maiores desafios da nossa vida. Na minha concepção, andar sobre o mar foi um milagre, mas sair do barco foi o maior milagre, porque ele estava dentro do barco, aparentemente seguro, tinha um barco. Agora ele recebe uma ordem, ele não sabia que era Jesus, porque ele tinha dúvida, por isso que ele falou, se for realmente Senhor, manda eu ir ter contigo. Jesus dá uma ordem para ele, vem. E agora ele tinha que ter o impulso de sair do barco. Esse sair do barco mudaria tudo. Tem coisas na nossa vida, né, que a gente vai até andar sobre o mar, mas a gente primeiro precisa sair do barco. Essa ação de sair, né, esse impulso de sair, você colocar o pé para fora do barco, é o maior desafio. Porque vem o medo, vem a dúvida, vem o desconforto. Cara, e se eu me afogar? E se acontecer alguma coisa comigo? Mas a Bíblia fala que Pedro saiu. Pedro descendo do barco. Ele desceu do barco. E eu quero dizer para você nessa manhã do dia 15 de novembro, feriado, saia do seu barco em direção ao milagre. Saia do conforto do barco. O milagre que vai acontecer é fora do barco. Seja ousada, seja criativa diante de Deus, se impulsione diante desse Deus Todo-Poderoso. Eu precisei sair do meu barco de conforto para experimentar um dos maiores milagres da minha vida. Por isso que eu falo, né, desse encontro de superação. Eu não podia encerrar esse ano sem glorificar o meu Deus,
sem chamar você, sem proporcionar para você, sem dividir com você que Deus é poderoso para fazer quando a gente tira o pé do barco, quando a gente sai do nosso conforto e experimenta um dos maiores milagres da vida, que é o milagre do Senhor Jesus, pode fazer na sua vida. Pedro experimentou algo inacreditável que ninguém mais, a Bíblia não relata mais que ninguém andou sobre o mar, a não ser Jesus e Pedro. E Pedro saiu quando o barco, quando o vento ainda estava contrário, quando o mar ainda estava revolto, quando o vento estava ainda contrário. Ele não esperou acalmar, ele podia falar assim: Jesus, então acalma primeiro para eu sair. Não. Ele saiu do barco daquela situação, e a Bíblia relata que Pedro andou sobre o mar. Porém, em determinado momento, Pedro começou a olhar: cara, eu tô andando sobre o mar, mas vem vento, devia estar aqui. Tinha o vento contrário, tinha onda. E aí ele começou a falar: eu tô aqui, que é isso? E desfocou o seu olhar de Jesus. E a Bíblia fala que ele começa a afundar. Quando ele começa a afundar, ele pede socorro a Deus. E o mais legal, que a Bíblia relata, né, que a gente precisa prestar atenção nesses detalhes, que imediatamente, Jesus estendeu a mão e segurou. Só estende a mão e segura quando a gente está perto. Então vocês entendem que Pedro já estava perto de Jesus, por isso que Jesus foi tão rápido em segurar a mão de Pedro, né, e trazer de volta, né, a superfície. Ele estava perto. E às vezes a gente entra num pânico, porque a gente começa a olhar ao nosso redor e Jesus está perto. Jesus estendeu a mão para Pedro pertinho. Ele estava tão perto de Jesus, mas começou a olhar para o vento contrário, começou a olhar para o mar agitado. E Jesus salvou Pedro, né, tirando ele daquela situação, e falou para ele que eu quero dividir com você: homem de pequena fé, por que duvidais? Ah, queridos, eu quero encerrar essa palavra dizendo para você que você grave isso. Saia do barco, saia do conforto, saia. Simplesmente confie na palavra. Ele confiou na palavra de Jesus sem saber que era Jesus, porque ele desconfiou, né? Ele não sabia. Para eles era fantasma. E ele desafia: Senhor, se for tu mesmo, manda eu ir. Jesus fala para ele ir. Ele sai do barco, anda sobre as águas, e no determinado momento ele começa a olhar a situação. Pede ao Senhor que salvasse ele daquela situação. Jesus já estava pertinho, só estendeu a mão. Só estende a mão quem está perto, né? Eu não posso pedir ajuda a quem está longe. Como é que alguém vai estender a mão para mim estando longe, né? Uma vez eu passei por uma situação no metrô, que o metrô dá aquelas freadas bruscas, né? E aí eu quase caí, veio uma mão, né? Um senhor com uma mão assim, muito rápida, pegou no meu braço e me colocou no equilíbrio de volta. Ele estava perto de mim, por isso ele pôde me socorrer. Então só socorre quem está perto. Jesus estava pertinho de Pedro, por isso que ele estendeu a mão e levantou. Mas Jesus fala algo para ele, né? Puxa, Pedro, né? A gente parafraseando aqui: puxa, Pedro, você estava experimentando um dos maiores milagres da sua vida. Você começou a olhar para o mar, você começou a olhar para o vento, e você estava tão perto de mim. Por que duvidais? Não duvide do poder de Deus sobre a sua vida. Não duvide que Jesus está perto de você. Não duvide que você pode sim andar sobre as águas, porque a ordem é de Jesus. Isso não é fantasma. Não precisa ter medo. É Jesus. Ele está com você. Amém? Vamos orar? Vamos orar, porque a hora realmente já foi, né, gente? Mas que palavra maravilhosa que o Senhor trouxe ao meu coração e eu estou dividindo com você. Não duvide, não seja homem e nem mulher de pequena fé. Seja ousada, seja, né, ousada para a glória de Deus, e com a experiência de Pedro, saia do barco, saia do desconforto e receba o milagre que o Senhor já preparou para você. Amém? Vamos orar? Paizinho querido, obrigada por essa palavra tão significativa aos nossos corações, tão relevante. Eu te amo muito, Senhor.
O Senhor realmente é a razão do meu viver. Que alegria saber que o Senhor pode nos socorrer. Que a situação, às vezes, esquisita na nossa vida não é fantasma. É o Senhor nos trazendo experiências contigo. E que nós possamos, Pai, ser ousados de sair do barco, enfrentar as ondas, enfrentar o vento contrário em direção à Tua presença. E que nós não possamos, Pai, duvidar em nenhum momento do que o Senhor é poderoso para fazer. Que o Senhor, quando promete, o Senhor garante. Foi o Senhor que mandou Pedro sair do barco e ir ao encontro do Senhor. E se o Senhor deu essa ordem, é porque o Senhor ia garantir que nada ia acontecer na vida de Pedro. E assim como as nossas vidas, nós possamos também confiar em Ti de tal forma que não venhamos olhar para a situação desconfortáveis da nossa vida, mas o nosso alvo seja sempre Jesus Cristo, que nos socorre, que nos ajuda, que nos fortalece. Que nós não possamos ter um coração duvidoso, mas que possamos ter um coração firme e constante no Senhor, na certeza que o Senhor cuida de nós. Obrigada por esse dia, obrigada por essa quarta-feira, obrigada por esse feriado. Os que vão trabalhar, abençoa. Os que vão ficar em casa, abençoa. Os que vão descansar, abençoa. Os que vão passear, abençoa. Enfim, Senhor, abençoe esse dia, essa quarta-feira. Seja uma quarta-feira favorável para a glória do Teu santo nome. Obrigada porque o Senhor é fiel e eu Te amo. O Senhor é a razão do meu viver. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. O Senhor tem feito coisas grandiosas. E eu glorifico o Teu nome para todo sempre. Eternamente Te darei honras e glórias, Senhor, porque eu reconheço que tudo vem de Ti. Obrigada por experimentar, andar sobre as águas, mesmo em meio ao mar revolto, mesmo em meio ao vento contrário. Eu tenho conseguido, com o Teu poder, com a Tua ajuda, andar sobre as águas. E assim também possa ser, Senhor, na vida de todos que me ouçam, na vida de todos aonde vai chegar esse programa Pai Nosso, esse vídeo do programa Pai Nosso, que cada um possa experimentar, sair do barco com ousadia, com intensidade e experimentar o milagre de seguir a Ti, focar no Senhor, porque vale a pena, porque o Senhor faz muito mais, além daquilo que pedimos, além daquilo que pensamos. Abençoa cada pedido, Senhor. Tantas pessoas têm desanimado, chegando ao final do ano, achando que as coisas não vão acontecer, achando que as coisas não vão dar certo. Mas, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do poderoso Jesus, manifesta, Senhor, o Teu poder ainda esse ano, porque o Senhor é o Deus do de repente. O Senhor não precisa de virada de ano para poder fazer. O Senhor faz no tempo e na hora que o Senhor quer, porque o Senhor é soberano. Louvado seja o Teu nome por isso. Que a Tua bênção, que a Tua graça, que a Tua paz esteja em cada coração, esteja em cada lar, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Amém, queridos? Deus abençoe. Um beijo no seu coração, um beijo lindo na sua vida. Aproveite esse feriado, que seja um feriado incrível, que seja um feriado marcado pela presença do Senhor, que seja um feriado no qual você vai sair do barco, você vai ao encontro de Jesus, você não vai olhar para a situação, né, para as dificuldades, para o vento contrário, para o mar revolto, para as ondas fortes, mas você vai olhar em direção a Jesus sem duvidar, porque é Ele que cuida de nós. Um grande beijo. Eu espero por você na próxima quarta-feira, no programa Pai Nosso, às 6 horas da manhã. Um beijo e até a próxima, se assim Deus permitir. Tchau, gente.